que eu digo que é do things don't scale. É você fazer coisas que não escalam. Por que de fazer coisas que não escalam no início de um negócio? E quando você faz uma coisa que não escala, você consegue ter uma proximidade do feedback. Tendo proximidade do feedback, você pode encontrar uma alavancagem, e a alavancagem basicamente é você pegar uma coisa e fazer essa coisa te gerar um múltiplo de 10x. Então, basicamente, o que eu entendi muito é que, cara, na fase de early stage, de início de um negócio, o que importa muito é você fazer coisas que não escalam. Esse paradigma de fazer coisas sempre que vão escalar, esse negócio aqui não vai escalar. Isso é maravilhoso, vocês têm que defender isso em algumas etapas do negócio de vocês. Se eu estiver falando algum termo aqui muito diferente, vocês me perguntem, não tem problema de interromper, tá? Então, o que eu aprendi depois de entender isso, de eu preciso então me apaixonar mais pelo problema do que pela solução. Depois, eu preciso aprender a fazer coisas no início do negócio que não escalam, para que eu possa ter uma proximidade do feedback e com esses feedbacks eu consiga entender como é que eu vou fazer com que essas coisas possam ser soluções que vão ser geradas, que vão me gerar alavancagem. E aí o que eu entendi depois disso é que a coisa que mais importa no negócio é você definir qual é de fato a fase que você está. Então, por exemplo, a fase que a gente está na Focal, por exemplo, minha empresa agora, é que eu tenho uma máquina de escala, só que se eu entrar para escalar o negócio esse ano, se eu tentasse escalar o negócio esse ano, o negócio não ia escalar. Mesmo eu tendo a máquina de escala já. Por quê? Porque tem uma frase que eu gosto de falar muito, que antes o que importa são os troncos, não os galhos. Então, você pega uma árvore, por exemplo, os galhos é normal, os galhos são super fáceis de quebrar. Agora tenta quebrar um tronco, você vai ter muito mais dificuldade, porque o tronco é o fundamento, o tronco é o princípio. E o que faz um negócio escalar de verdade são os princípios fundamentais. Que é isso que eu disse para vocês, produto, marketing, operações, é tão simples quanto isso. Então, o que eu aprendi muito é que você precisa identificar muito bem qual é a fase do teu negócio atual. Então, por exemplo, para alguns de vocês hoje aqui, a fase, sei lá, vai ser, escalar o meu time de vendas, logo eu preciso dar mais oportunidades verdadeiramente qualificadas e previsíveis para essas pessoas, então eu preciso melhorar meu marketing, por exemplo. Só que para cada fase do seu negócio, você tem geralmente uma métrica que você precisa olhar para aquela métrica. Então, por exemplo, geralmente a fase inicial de uma startup, ela precisa lançar o produto ao mercado e ela precisa buscar um negócio que chama PMF, que é o alinhamento do que o produto resolve com a demanda que existe no mercado. E aí a métrica para ela achar o PMF geralmente é retenção. Se eu tenho um cliente entrando aqui no meu produto e esse cliente ele continua usando o meu produto, significa que eu estou conseguindo reter esse cara. Logo, o meu produto está atendendo essas pessoas. Então, eu fui entendendo muito sobre... Cara, o que importa muito é eu entender quais são as fases que eu estou no negócio, ter os fundamentos certos, e entender qual é a métrica que vai me dizer se eu estou chegando no objetivo da fase ou não. E é importante pensar isso, porque quando a gente fala de gestão, a gente fala de... O que é gerir, né? Gerir é uma forma de você administrar um sistema. Quais são as coisas mais importantes no modelo de gestão? Incentivos claros e métrica. E o sistema. Com essas três coisas você vai conseguir gerenciar as pessoas que você tem com os processos que existem que essas pessoas executam. Então, entendendo muito isso, eu comecei a perceber que, no final do dia, fazer coisas que definitivamente vão criar valor no seu negócio, por exemplo, às vezes hoje você tem, sei lá, um negócio que fatura 3 milhões por ano, e aí você chega no teu escritório, você chega para trabalhar na segunda-feira, e não necessariamente você está trabalhando em algo que vai criar valor para tirar o teu negócio da fase que ele está e ir para outra fase, que teoricamente tem que ser uma fase maior.
Então, o grande cuidado que eu aprendi muito com os caras que me dão muitos conselhos, aprendi isso com o Jorge Paulo Lemann em Harvard há 6 meses atrás, é pensar sempre qual é a coisa que eu realmente preciso fazer para conseguir criar valor na fase que eu estou. Essa definitivamente é a pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Isso que eu estou fazendo vai criar valor para resolver o problema que eu tenho aqui agora ou me levar em direção ao objetivo que eu quero alcançar? É definitivamente isso. E a real é que fazer um negócio, na verdade, não é difícil. É simples. Você tem que entender, cara, qual é a melhor forma de você acessar as ferramentas, acessar o que a gente chama de playbook, que são basicamente manuais. Então eu vou falar um negócio aqui muito maluco, talvez eles não vão entender, mas eu estava conversando com um amigo meu, e eu estou para atacar uma tese agora nova, que vai ser uma tese global. E aí eu estava refletindo, falei assim, cara, por que no Brasil, de fato, saem poucos unicórnios, que são empresas que valem mais de $1 bilhão? Porque, na verdade, a maioria dos empreendedores, eles não entenderam os playbooks. Você pega um cara que entendeu e teve acesso muito aos playbooks, o cara estudou em Stanford, o cara estudou em Harvard, o cara fez MIT, que foi o David Vélez, por exemplo. O resultado é o Nubank, o que ele é hoje. Então, o David Vélez, ele teve acesso muito forte aos playbooks. Em Stanford, é onde saem as coisas primeiros no mundo. Então, eu comecei a pensar nisso, falei assim, cara, então no final do dia, o que mais importa para fazer algo num negócio é você definitivamente ter acesso a esses playbooks. Isso que eu estou falando aqui para vocês agora, por exemplo, é um playbook. Que quando você for fazer um negócio, se você for fazer um negócio daqui para frente, novo do que você está fazendo hoje, a primeira coisa que você tem que olhar é qual é o 80-20 do meu concorrente de produto, qual é o meu 80-20 de operações, qual é o 80-20 do meu concorrente de marketing. E sabe o que você tem que fazer? Modelar essas 3 coisas. Não é criar nada da tua cabeça. Todos os empreendedores que eu vejo que falharam é porque eles tentaram criar coisas da cabeça deles. E a real é que isso não vai te levar em lugar nenhum. Você tem que entender que fazer um negócio é matemático, é uma ciência. E essa ciência está muito sobre você fazer coisas entendendo para onde o comportamento das pessoas estão indo. Eu falo que empreender, na verdade, é você aprender, é como você aprender a surfar. Você tem uma onda, então você não consegue surfar, você pode ser o melhor surfista do mundo. Então você tem que entender muito qual que é a onda do teu mercado. Essa definitivamente é uma coisa muito importante assim, para fazer algo que vai dar certo. A verdade é que, talvez alguns de vocês aqui querem fazer um negócio de 100 milhões, daqui 10 anos, alguns querem fazer 10 milhões, outros querem fazer 5, outros querem fazer 7. É diferente. Acho que o problema não está no objetivo, mas a grande coisa que você tem que entender cada vez mais é que, cara, o resultado que você não tem hoje é definitivamente do playbook que você ainda não acessou e das pessoas que você ainda não conseguiu colocar para executar esse playbook. Então eu falo muito que a coisa que também mais importa no negócio é, cara, pessoas. Se eu fosse começar, por exemplo, hoje um novo negócio, a coisa que eu faria é ter um time sênior e menor do que ter um time maior de gente júnior, por exemplo. Bruno, vou fazer uma pergunta. Você é um cara do digital aí, né? Eu não entendo muito bem do seu negócio, mas assim, é legal você falar isso. É uma realidade assim, que o digital vai precisar de pessoas e precisa dessa humanização de todas as formas. Então. Eu não entendi sua pergunta. Na questão do seguinte, você falou aí que a questão é humanizar, pessoas. As pessoas são importantes para o negócio, correto? Sim. E na questão do digital, as pessoas demanda muitas pessoas também, da mesma, porque tem gente que talvez ache que quando desenvolver alguma coisa no digital, essa questão da humanização diminui, porque afinal de contas eu estou no digital. Eu acredito que a resposta para a sua pergunta ela é muito sobre entender que o digital, na verdade, ele significa mídia. Mídia é uma das formas de você conseguir ter alavancagem dentro de um negócio.
Então, pô, se eu uso marketing, se eu uso digital, por exemplo, no meu negócio, eu vou conseguir ter uma alavancagem. Então, eu acho que as coisas elas andam juntas, mas, por exemplo, é impossível... Cara, AI, por exemplo, nunca vai substituir ninguém. Eu falo muito que o computador ele é a bicicleta da mente. Então, o computador ele te ajuda a pensar melhor. A AI te ajuda a executar coisas melhores. Eu falo que não vai substituir, mas eu acho que joga junto, sabe? Então, assim, respondendo a sua pergunta e voltando, eu acho que o que é muito importante é entender, porque são mercados diferentes, né, que vocês têm aqui. E o meu mercado é um mercado de vocês é outro. Mas indiferente disso, eu acho que as coisas que são replicáveis é muito em cima de produto, marketing e operações. Então, anotem isso que eu vou falar agora, isso é muito importante. Você vende porque você não sabe fazer marketing. Você faz marketing porque você não tem produto de qualidade mesmo. O que é um produto de qualidade? Apple, um iPhone. Exato. Pô, vender teu iPhone deve ser facinho. Por quê? Porque é um produto que se vende. Você não precisa fazer marketing pro iPhone. Então isso é muito importante. Talvez esse insight vai valer a presença de vocês aqui hoje. Se você hoje vende, é porque você não sabe fazer marketing. Se você faz marketing, é porque você ainda não tem um produto que se vende sozinho. Então qual que é a busca de vocês dentro de um negócio como é que eu paro, como é que eu uso vendas para criar uma estrutura que eu aprenda a fazer marketing, como é que eu faço marketing para criar uma estrutura que eu faça produto, que realmente vai se vender sozinho com o tempo. Então, tipo, isso é muito maluco, porque assim, se você olhar, o que tem que realmente guiar crescimento para uma empresa se tornar uma empresa de longo prazo é produto. Produto que é crescimento. Pô, beleza, aprendemos isso então.